Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso, aqui na FAMATO, prédio da FAMATO. E eu tenho o prazer de ter aqui o nosso presidente Vilmondes. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Glauber. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, né? Estamos aqui para esclarecer algumas coisas que realmente a gente precisa falar para o Mato Grosso, né? Então, presidente, você assumiu, na verdade, a presidência de uma federação, acho que no momento é bastante tenso, né? Então a gente tem uma mudança de governo, tem um governo tinha governo de direita, agora governo de esquerda, enfim, toda uma polarização. E aí a gente tem toda essa questão das invasões de terra, a questão de indígena. Vamos começar com essa questão da invasão de terra. Como é que está aqui no Mato Grosso? O governo de estado, o governador Mauro Mendes teve umas posturas, mas realmente a postura do governador está contribuindo? Realmente a gente está tendo conter essas invasões? Glauber, é o que o governador disse, né, Cláudio? A invasão aqui não prospera, né? E realmente está acontecendo, a gente tem visto isso acontecer. E essa semana mesmo aconteceu um ato lá de invasão no Vale do Araguaia, especificamente no município de Ribeirão Cascalheira, onde foi informado, né, e rapidamente a Polícia Militar entrou em atuação lá, retirando os invasores. É um negócio interessante que eu fiquei até observando aquilo, rapaz, a audácia dos invasores. Você vê, é invasor de terra de alto padrão. É alto padrão. Os caras estavam lá de fora, não são do Mato Grosso, são de outros estados, mas estavam lá com bitrem, container refrigerado. Faltou helicóptero. Faltou helicóptero, cara. Caminhoneta, uma estrutura grande. Sem terra mesmo, então. Eles falam que é sem terra, mas um tipo de cara desse com uma estrutura dessa não é sem terra, né? E é complicado, né, óbvio, que eu até falei com o proprietário hoje, eu conheço o proprietário dessa área, e os caras, depois de cadastrado na Polícia Civil, os caras ameaçando que iria voltar para a área, que ia voltar para invadir novamente. E realmente foram até o local. Só que já tinha segurança privada do fazendeiro lá, do proprietário, e não deixaram eles adentrar dentro da propriedade. Mas falar que arrebentaram a corrente lá da porteira, o negócio foi tenso lá. Então, você vê, olha a audácia dos caras, os caras estão assim, achando que podem fazer o que bem entender. Mas... E você estava me falando que da noite para o dia já tinham respaldado uma casa? Respaldaram uma casa, cara. Respaldaram uma casa. Do dia para a noite. Deus. Da noite para o dia, né? Chegaram à noite, chegaram lá. Eu vi até um material que eles me enviaram. Rapaz, a casa respaldada. Isso aí, realmente, a gente fica meio impressionado com a atitude dessas pessoas. Chegar e invadir a casa do outro, que é a casa do outro, né? A propriedade rural é a casa do outro. E achar que tem o domínio, chega, invadem e pronto, e insiste em permanecer, afronta a própria Polícia Civil, Polícia Militar. Então, tá complicado esse negócio do lado do produtor. Mas a tranquilidade que a gente vê é o respaldo do governo do Estado, juntamente com o Serviço de Segurança aí, o secretário de Segurança, o comando da Polícia Militar, que tem feito um trabalho que a gente só tem a agradecer o que eles vêm protegendo o produtor rural no dia de hoje. Que bom. Um outro tema, agora infelizmente não é assim em todos os lugares, a gente tem visto, né, muitas complicações em vários lugares do Brasil, Mato Grosso do Sul, mesmo Rio Grande do Sul, é muito complicado, né, infelizmente, o que está acontecendo nesse país, né, tem gente se aproveitando aí, né. Outra coisa é a questão indígena, né, presidente? A gente sabe que no Mato Grosso a gente tem bastante reservas, né? Você chega ali, nada contra, né, as reservas que já tem, os índios que já tem, mas a gente sabe que a questão de ampliação de reserva é muito complicado, principalmente no Mato Grosso. A gente sabe que a FAMATO mesmo tem levantamento de tudo isso, né, e o quanto complicado é, né, e quanto que a gente não tinha parado um pouco disso e agora começou de novo, né,
E até estou vendo pessoas que vão pegar o custeio no banco e que não pode pegar o custeio porque aquelas áreas são inscritas lá Área de expansão, né? Não pode, mesmo que a reserva não esteja consolidada, que seja um projeto de expansão, o produtor já não pode pegar um custeio. Imagina se isso leva 20 anos e depois não consolidou aquela reserva, o cara não pôde produzir, não pôde financiar, não pôde nada. Como é que você está vendo essa questão indígena? Por exemplo, está lá no Congresso, né, tentando acelerar para votar o PL 490, e tem o julgamento no Supremo. Como é que você, como presidente da federação, deve ser cobrado dia e noite disso? Como é que você está vendo isso? O Glauber, é muito preocupante. Eu acho que é uma das situações que mais hoje deixa o setor produtivo em alerta. Isso afeta não só nós do meio, do agro, mas também como o Estado, né? A economia do Estado, a economia dos municípios. Você tem dados, como você falou, a gente tem conhecimento disso, a estimativa que a gente tem pelos dados do IBGE, Mato Grosso tem 46, 47 mil indígenas, irmãos indígenas. A gente vê, Rodolfo, que não tem mais aquela necessidade de expandir área. Sabe disso. Uhum. Mas isso que está acontecendo hoje, como você colocou bem, quer dizer, a hora que eles fazem um estudo, eles já demarcam a área de interesse, né? E já colocam o trabalhador, o proprietário rural, em situação difícil. Limita acesso a crédito, limita a questão da legalização ambiental. É um problema isso aí. Isso é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Quer dizer, o cara que promove um ato, talvez que não seja regular, ele automaticamente ele já tem o acesso à carta de imagem, talvez dentro dos órgãos, não sei de que maneira que eles fazem isso, mas já descreve a delimitação dessas áreas. E ali já inibe os órgãos de licenciar, de liberar crédito e os órgãos financeiros já em alerta, já realmente já se recua dessas situações, né? Então isso é muito ruim, eu não vejo isso aí com uma situação boa para o nosso estado de forma nenhuma. Precisamos buscar soluções, precisamos dar respaldo a essas pessoas que estão nessa situação e todo mundo aguardando, né? Tenso aguardando um julgamento do STF que já está agendado para 7, né, de junho, né? 7 de junho. E que tem uma expectativa de ser muito negativo, né? Porque pelo levantamento, fica aquela coisa, parece que deve perder, né? Ou seja, não deve, né? O entendimento que o marco temporal não vai ter, aí, por exemplo, não fica uma loucura e você também não tem indenização, que o grande problema também, né, presidente, é que você não tem indenização nenhuma. É expropriação, né? É expropriação. Aí o cara sai de lá sem nada, o cara tem uma vida, talvez, nessa área que ele construiu, e basicamente ele vai sair com uma malinha nas costas, né? Isso é muito ruim, isso é decepcionante. Estamos aguardando a urgência da PL 490 lá, né? Que o Congresso... O que você tem achado? Você, por exemplo, conversa lá na CNA, conversa com parlamentares do Mato Grosso. O trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo feito, o trabalho técnico da própria CNA está bem dentro dessa ação aí, promovendo lá os entendimentos técnicos, jurídicos. Eles estão esperançosos. A própria Senado está com esperança de reverter essa situação. Não tem cabimento, Glauber, não é que ele não mereça, não é que o índio não mereça. Mas presidente, pelo que já tem de reserva indígena hoje no Brasil, para a quantidade de índios que você falou, cada índio já tem 250 hectares. Nossa, dá mais, né, Glauber? Porque aqui Não, estou falando a média de Brasil. Média Brasil. Brasil, 250 hectares. Aqui no Mato Grosso, cada índia deve ter quase 1.000 hectares. Mas no Brasil tem... Porque nós temos 15,4% do nosso território na mão de reserva indígena. Então você vê, se na média do Brasil tem 250 hectares para cada índio, agora querem dobrar essa quantidade de reserva. E quando você pega para cada brasileiro, se você for pegar cada hectare para ele... Então não adianta nada. Sem falar que o índio não pode nem produzir nessa área. Se ele estiver gerando riqueza, alguma coisa, se ele deixar, como de der essa liberdade para os índios produzirem, era diferente, mas também não tem o direito de fazer isso, né? Não tem como nem explorar, porque a terra é da União, não é deles. Né? Então é uma situação complicada, Glauber. A gente espera que tenha o desfecho aí no final da consideração das pessoas que vivem nessas áreas, dos brasileiros que estão ali trabalhando. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ter o estudo melhor em relação a isso, olhar por aqueles que já fizeram muito pelo Brasil, contribui com a economia, contribui com a sociedade,
E são pessoas sofridas, né? São pessoas sofridas, pessoas que fizeram a vida ali no trabalho do campo. Agora, como diz, não existe explicação nenhuma para chegar e expropriar as áreas dessas pessoas e ampliar a área de reserva indígena. Quer dizer, que eu não vejo nenhuma questão legal que explique o que está acontecendo no Brasil hoje. Tá certo, presidente. Eu vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, falando aqui com o presidente da FAMATO, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, esse estado tão querido e que tem feito tanto. Presidente, tem outra coisa que eu queria... Nós estamos vivendo num momento também de baixa das commodities, baixa do preço do... Eu acho que você tem que andar com a toalha, né? Porque não tá fácil não, porque a choradeira tá grande agora. Então, por incrível, é uma coisa maluca, né? Se pegar a nossa última entrevista que eu fiz com você, tava tudo bom, né? Por incrível que pareça, a pecuária estava boa, a suinocultura estava boa. Na verdade, suinocultura e ave que vinha aquela coisa, sempre meio... Mas quando você pegava a pecuária estava bom, a agricultura, a soja estava bom, o algodão estava bom, o milho estava bom. Era difícil até ver essa conjuntura. E agora está tudo ruim, né? Como é que você está vendo essa história toda, isso tudo? Como que a FAMATO está olhando aí, produtor? A reclamação está grande? A geração é muito grande, né, Glauber? Hoje, se você analisar, vamos falar do milho, né, que está aí começando a safra do milho, com os preços que estão sendo praticados hoje, realmente é preocupante, cara. Não paga custo, né? Tem áreas aí que o produtor está preocupado de fazer até a colheita, né? Colher para tomar mais prejuízo, né? Eu vi esses dias até pessoas já passando a máquina em cima das lavouras de milho que nem vai colher. E outra situação também, né, Globo? Onde colocar esse milho? É um problema. Mas é um problema que a gente tem que começar a analisar, porque nós precisamos preocupar com isso. Nós precisamos ter a consciência que nós temos que criar a nossa estrutura. No momento desse, a gente tivesse a estrutura, o armazenamento e a condição de guardar o produto, talvez a gente estaria mais seguro. Hoje a gente o problema é crédito, né? Para tudo isso. A gente teve o congresso da Abramilho no Brasil, se discutiu essa questão de armazenagem, a gente tem discutido muito. Até a gente vai ter um congresso aqui no Mato Grosso também, no dia 19, né? Já aproveitar e convidar a Vossa Excelência para estar lá, falando sobre a parte de infraestrutura, tanto de armazenagem quanto de logística. Então vai vir o pessoal da Rumo aí, vem o pessoal da Kepler Weber, vem o pessoal da Abimac, enfim, vai ser um grande debate aqui sobre isso, porque, na verdade, é aquela coisa. Nesse momento ficou até esquisito. Você vai pedir, por exemplo, pro produtor fazer financiamento, primeiro não tem linha. Segundo, que se ele for pegar dinheiro agora com esse juro que está aí, ele vai tomar prejuízo. Inviável. Se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come, tá ficou o troço meio maluco. O momento é muito, muito negativo, mas está aí, cara. É uma realidade que a gente está passando. Vamos iniciar uma das maiores safras, né, de milho do Mato Grosso. Temos aí 40% praticamente de soja ainda estocada. Nossa não Senhora. Foram comercializadas. E vem um milho que parece que foi 30% só vendido também. E aí eu até estava dizendo, né, presidente, você imagina um produtor, esse que é o grande problema, a questão de armazém, né? Qual que é você pega o cara tem armazém, ele pode dar uma segurada, né? Ele dá uma segurada, por exemplo, fala assim, poxa, eu vou esperar, porque sempre tem os picos. Então, se o preço do milho está 45 agora, vai ter um momento aí daqui para o final do ano que vai estar 55. Então, se o cara tem armazém, ele segura. Eu não tenho armazém, eu ligo para você. Aí você dá trade lá, outra coisa. Você tem uma cara de trade, né, presidente? aí eu ligo para você. Claro. Esse jeitinho mineiro seu, assim, né? Ai, meu Deus. Aí eu ligo para você e falo assim, Maguila, se você não vê, mas você não me vendeu ainda, por que eu vou pegar seu milho? Agora, se você quiser 40, eu recebo seu milho, não é assim? Aí, ou seja, o troço é complicado, né, presidente? É difícil, né, Glauber? Porque, eu não sei, a gente não tem como julgar isso, né, Glauber? Porque não vendeu, porque não... Você vê, olha a situação, o cara que não tinha estrutura financeira, não tinha recurso, ele saiu ganhando, porque ele vendeu antecipado. Entendeu? Aí o cara que estava Quem tinha dívida para pagar saiu bem hoje no negócio, porque ele antecipou a venda. Quem estava folgado e estava com caixa, segurou a mercadoria. É o que aconteceu hoje.
A gente vê essa situação aí. Então, muita gente já me comentou isso comigo, mas infelizmente está aí a realidade do mercado. O mercado não tem como você falar sobre ele, né? Porque Agora você imagina, presidente, um produtor, vamos pegar um produtor, tem produtores assim, vou falar um produtor de 1.000 hectares mesmo, tá? Ele vai colher lá, vamos supor que um produtor colhe bem, colhe 160 sacas por hectare, né? Então o cara vai colher 160 mil sacos, né? Aí o cara plantou, né, com milho a 70. Aí ele vai colher agora com milho, vamos supor, a 40. Então R$30. No caso, em 160 mil sacas, olha aquilo, R$30 são praticamente 5 milhões de reais que o cara é muita coisa. Deixou de receber. É muita coisa. Não, se você fazer conta e olhar número lá do cara, o produtor, ele fica... É preocupante, meu amigo, é preocupante. Agora é um momento que você vai ver os caras descapitalizar, né? Fez o investimento, na hora de buscar de volta, não vai ter esse resultado, não vai ter esse lucro. Eu não sei o que é pior, é você não vendeu e o preço cai demais, ou se você vendeu e o preço subiu demais. Aconteceu comigo uma vez, feijão. Eu tinha 20 mil sacos de feijão, aí eu vendi para o cara 50. E o cara falou, não quero comprar. Não, falei, não, pode deixar aqui, fica uns 3 meses aqui. O dia que o cara foi pegar o feijão, estava 150. Mas isso acontece. Aí vai entregar, né? O cara me pagou, tá lá. Fazer o quê? Então, é uma situação difícil. A gente teve isso na soja, teve isso no milho. No passado, aí, venderam o milho barato e o milho subiu. Teve muito problema. Mas o cara não entregou, né? As situações. Hoje está ao contrário. Quem vendeu, a empresa teve que suportar o preço contratado, né? E vai ter que suportar. Acho que agora é a hora de... Então, eu até conversei esses dias com o pessoal da própria FS. Quer dizer, eles têm o maior volume de compra deles na faixa de R$60. E vai cumprir os contratos, né? Então, é uma situação complicada. Não tem como você orientar a pessoa ou cumpre ou não cumpre o contrato. É difícil, aí tem que ser analisado, acho que tem que ser cumprido, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, Glauber? Agora, presidente, você que está aqui no estado, como Mato Grosso, tem visto aí um novo governo e tal, qual que é a sua avaliação nesse momento? Por exemplo, vamos supor mesmo, o Ministério da Agricultura, a relação com o próprio ministro Carlos Favaro, a própria CNA, por exemplo, você que está na federação, como é que está essa relação? É lógico que o Mato Grosso é considerado um estado muito emburrado com o governo, né? Emburrado, não o Mato Grosso, mas particularmente alguns produtores, que aqui o agro é muito forte e foi um grande apoiador do próprio presidente Bolsonaro. Como é que você está vendo isso? O produtor já começou, está mais flexível? Como é que está essa história? Glauber, eu no papel como líder, como presidente da federação que representa o setor produtivo do estado, no meu papel eu não posso fechar a porta, né, Glauber? Eu tenho que manter boa relação com o governo, ou sendo situação, ou sendo oposição. Eu acho que a relação da entidade com o governo ela tem que se manter. Quer dizer, não é um ato que depende só da minha pessoa, depende do setor todo que está por trás disso aí, na expectativa. Se está difícil, imagine se a gente fechar a porta. Não existe essa boa relação com o Ministério da Agricultura. Eu sempre falo, pessoal, ainda bem que o ministro da Agricultura é do Mato Grosso. É um cara que conhece, sabe da realidade, é produtor rural. E se fosse outra pessoa? Que a gente não tivesse essa, essa abertura, isso, né? E a gente tem visto, claro, pode ter gente que não goste do Carlos Favaro, pode ter gente que gosta, não importa. Né? Agora, a grande questão é quando você olha hoje, que a gente vai nas reuniões, quem vai em Brasília, quem é que está atento, que não fica assistindo só aquilo que lhe interessa e não vendo o WhatsApp daqueles fake news, poxa, você vê o tanto que ele... Eu até, tem horas que eu falo assim, eu não sei como é que ele não ganhou as contas ainda, porque ele tem realmente defendido muito. Tem defendido, né? Temos que aqui dar parabéns ao Carlos Favaro, porque ele realmente tem assumido postura, mesmo na questão de invasão de terra, ele tem batido duramente, na questão indígena ele tem posição, na questão, por exemplo, dos defensivos, ele tem colocado posições. Tem se posicionado. Então... E não é fácil para ele também, né, Glauber? O momento da economia é difícil, hoje é uma expectativa grande aí, daqui o Plano Safra deve sair já, né? Vamos ver o que vai sair aí. Tem trabalhado, a gente tem pessoas lá juntamente com ele, que é da equipe, que também é do Mato Grosso. E a gente tem uma porta aberta, né, para chegar e conversar e mostrar as dificuldades que nós estamos passando aqui no dia a dia, né, Glauber? Eu acho interessante, eu não posso fazer de forma nenhuma fechar esse canal de comunicação, principalmente com o Ministério da Agricultura. Apesar de tomar cacete, né, presidente? Porque infelizmente tem gente que não entende, né? Toma cacete, você pode estar certo disso. Mas a gente tem que estar consciente do que faz. Está com o lombo já... Não, tá, mas no final, Glauber, as coisas...
A gente tem que mostrar para o pessoal a responsabilidade que tem com todos. A gente tem que ter responsabilidade com o setor produtivo. E o papel nosso é esse. Nós estamos aqui no cargo para representar o produtor rural. Então, a melhor maneira de fazer essa gestão, de fazer essa comunicação, de fazer esse canal de negociação e buscar os meios que possa amanhã depois nos atender, você tem que estar próximo, você tem que estar perto, tem que ouvir, tem que levar nossas demandas. A gente tem feito isso e sempre tem colocado na mesa, e o próprio Ministério, as próprias pessoas que estão lá dentro do nosso meio têm nos ouvido e tenho certeza que vai nos atender. Perfeito, Tá bom? presidente. Muito obrigado pela sua presença aqui na sua casa, aqui no Direto ao Ponto. Obrigado, Glauber. Obrigado pela oportunidade. E dizer ao produtor rural que a luta é grande. A gente sabe da posição de todos, aí a situação que nós estamos passando nesse momento. Mas vamos em frente, pessoal. Acho que é a hora, o momento de todo mundo manter o equilíbrio e manter seus negócios aí dentro das suas possibilidades, e vamos manter firme. Agronegócio é um negócio bom. Nós conquistamos bastante coisa com isso, né? Tá certo, é isso mesmo. Tá aí, gente. Mais um programa especial para você aqui com o presidente da FAMATO. Até o próximo programa. Um grande abraço. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.